Bem, pronto, é uma questão muito interessante e se calhar os nossos seguidores devem estar a se perguntar da relação da legítima defesa com o direito de retenção, que em princípio, para a nossa realidade, é uma discussão muito interessante termos levantado agora que estamos a falar da legítima defesa, porque é uma figura própria do direito das obrigações, mas que muitas vezes mal emprega e as pessoas atuam muitas vezes pensando que estão a atuar conforme a lei dispõe. E vamos aqui analisar a questão do direito de retenção e depois vamos ver, afinal de contas, o que é, como é que funciona, quando é que nós devemos reter uma determinada coisa e quando é que este direito, afinal, onde começa e onde é que termina. E deixa-me só fazer uma nota muito breve sobre o direito de retenção. O direito de retenção é um direito que as pessoas têm nas relações creditícias, conforme dizia, é uma figura do direito das obrigações, que consiste em reter uma determinada coisa alheia até que seja pago o crédito, isto é, na relação entre credor e devedor. Isto é, por exemplo, eu sou o credor do meu ilustre amigo Aniceto e eu tenho uma coisa sua, eu posso reter aquela coisa para te pressionar. E aqui importa fazer uma nota. O direito de retenção tem duas principais funções. A primeira função é a função de garantia, isto é, a pessoa que retém o objeto tem direito de ser pago com preferência em caso de venda daquele objeto. E a segunda função do direito de retenção é mesmo a função coerciva. Isto é, retendo a coisa, obriga o devedor, no caso, a fazer o pagamento daquele crédito. Tem então esta função coerciva. Mas nós vamos analisar de forma sumária os requisitos. Tem-se extraído do artigo 754 dois principais requisitos do direito de retenção. O primeiro é que deve existir uma detenção legítima. Isto é, a pessoa que está com o objeto deve existir uma causa legítima para ele ficar com o objeto ou para ele deter o objeto. É o primeiro requisito. E depois, o segundo requisito, deve existir uma relação entre uma espécie de um nexo de causalidade entre o objeto retido e o crédito. E aqui é onde começa a nossa discussão de tentar nos relacionar com a legítima defesa. Durante muito tempo, e se calhar hoje também persiste, o que é que acontece? Numa relação creditícia, por exemplo, vamos lá supor, num contrato mútuo, o credor, por exemplo, perante o inadimplemento do devedor, já forçou, já fez várias interpelações, mas o devedor não se recusa em cumprir com a sua obrigação. O normal é as pessoas irem até a casa do devedor e retirar um objeto. E tinha uma altura até que estava na moda as botijas de gás. Por exemplo, o João me deve, não quer me pagar, vou à casa dele e vou retirar a botija. Se olharmos para os requisitos que eu levantava agora, o primeiro requisito dizia que deve existir uma detenção legítima, isto é, deve existir uma causa legítima para que o indivíduo fique com aquele objeto. E mais, o segundo requisito, que está relacionado com isso, deve existir uma espécie de ligação entre o objeto a ser retido e o crédito. Por exemplo, eu te peço emprestado 100 mil kwanzas para mim pagar, por exemplo, a minha formação. E eu não faço a devolução no prazo estipulado. Você vai à minha casa e retira, por exemplo, uma televisão. A televisão tem alguma relação com crédito? Não tem. Então, neste caso, nem fica preenchido nenhum dos requisitos. Primeiro é que a detenção, a forma como se retirou a televisão, não houve uma detenção legítima e, por outro lado, não há nenhuma ligação entre o crédito e o objeto retido. E o direito de retenção, então, tem esses dois principais requisitos, que é a questão
da detenção legítima e o nexo que se deve estabelecer entre a coisa retida e o crédito. Agora, existe, por exemplo, uma questão muito interessante, já indo para exemplos práticos. O artigo 755, por exemplo, fala dos casos específicos de direito de retenção. E a linha do número 1, por exemplo, traz o exemplo de um transportador, alguém que transporta uma determinada coisa, né, de outrem para um determinado lugar, tem o direito de reter aquela coisa enquanto não for pago, o valor. Okay. E aqui nesses casos estão preenchidos todos os requisitos. Primeiro é que a detenção é legítima porque foi entregue voluntariamente a coisa, e depois há uma relação entre o crédito e a coisa detida. E aqui, por exemplo, e é aqui onde nós vamos fazer este exercício pedagógico, de dizer às pessoas, por exemplo, só mesmo nessas circunstâncias em que estão preenchidos estes dois requisitos é que se pode fazer a retenção de uma determinada coisa. Agora, o que acontece, por exemplo, nas relações creditícias em que há um incumprimento obrigacional por parte do devedor, esta conduta de ir até a casa do devedor e retirar um determinado bem pode constituir até um crime. Okay. E aqui vai depender do tipo, se a subtração for sem o uso da força, nem a violência, furto, e se for com o uso da força ou violência, roubo. Logo, o direito de retenção só há legitimidade ou nós só temos o direito quando tiverem preenchido estes dois requisitos. E aqui nós já presenciamos vários exemplos e tivemos um caso que chocou a sociedade angolana, e infelizmente, que é o caso daquele músico gospel, acho que é o Caleb. Sim, o Caleb. Exatamente, que foi um caso muito controverso, essa coisa toda, que gerou uma discussão e tal, mas nós, pronto, infelizmente não queremos recordar o triste acontecimento, mas queremos aproveitar os acontecimentos para nós podermos fazer um exercício acadêmico e pedagógico de apelar à sociedade de como é que se deve proceder. Segundo o que lemos nos jornais e os fatos que constavam na acusação do Ministério Público e o que se divulgou pelo menos, é que existia, apesar de se tratar de uma obrigação natural, porque foi um jogo da aposta, pelo que se veiculou, em que a moça, penso que terá feito uma ficha e não tenha pago o valor, e no caso então devia ter pago o valor, apesar do jogo da aposta ser submetido, quando vale no caso, ao regime das obrigações naturais. Mas o que aconteceu é que Caleb, pelo que foi veiculado pelos canais oficiais, na intenção de forçar, no caso, a jovem a pagar, foi até a casa dela e reteve o telemóvel. E depois ela, claro que penso que terá sido ela ou a mãe dela gritou por socorro. Agora, o que se deve analisar é, por exemplo, o telemóvel, deixando de fora, claro, a questão da fonte da obrigação, porque vamos já afastar, porque não é nenhuma obrigação civil, é uma obrigação natural, que tem um regime muito próprio. Mas a questão que nós estamos a analisar, hipoteticamente, se fosse uma obrigação civil, era de analisar: o telemóvel tem uma relação com crédito? Não tem. E depois, não existiria também uma detenção legítima, porque nós dissemos que um dos requisitos que se estabelece no direito de retenção é que haja uma detenção legítima.